Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Rômulo Matias, língua portuguesa. Então na aula de hoje vamos corrigir o primeiro simulado da ESA. Eu acabei selecionando algumas questões que vocês poderiam, ter algum tipo de dúvida. Então vamos iniciar nossa correção pela questão de número 5. Pegue aí na sua prova. Diz o seguinte: a função metalinguística da comunicação predomina em... Bom, então sabemos que existem várias funções da linguagem, dentre elas a função metalinguística ou a metalinguagem. E o que representa a função metalinguística ou a metalinguagem? Bom, o código abordando o próprio código. Então significa dizer que por meio da metalinguagem eu construo uma definição, eu construo um conceito. Querem ver um exemplo prático de metalinguagem? A minha aula. Por que a sua aula? Porque eu sou falante de língua portuguesa e eu estou dando aula sobre língua portuguesa, certo? Então é um código falando do próprio código. Então é pura metalinguagem. Então onde encontramos aí a linguagem conceitual, a linguagem da definição, o código abordando o próprio código? Bom, na letra A temos: volta, vem viver outra vez ao meu lado. Letra B, sabemos que lâmpada é acentuada por ser uma proparoxítona. Letra C, o ouro da vida se alcança no alvorecer da razão. Letra D, o futebol continua sendo o esporte preferido dos brasileiros. Letra E, alô, quem é que fala? Como? Assim? Entendo. Bom, então a única alternativa em que percebemos uma definição, algo conceitual que remonta à metalinguagem, à função metalinguística, está na letra B de Bravo. Olha lá, sabemos que lâmpada é acentuada por ser uma proparoxítona, né? Então você percebe que existe a abordagem do código que aborda ele mesmo. Então existe aqui uma explicação de como um vocábulo em língua portuguesa é acentuado. Tudo bem? Questão de número 5, B de Bravo. Bom, próxima questão selecionada por mim é a questão do seu simulado, é a número 8. Diz o seguinte: o sujeito da oração classifica-se como simples em... Bom, então é a classificação do sujeito dentro de uma oração. Bom, então uma das classificações do sujeito é a de ser simples. Ele será simples quando ele aparece dentro de uma frase, dentro de uma oração. Então, quando o sujeito for simples, você vai perceber um único núcleo dentro daquela oração, dentro daquela frase. Então, onde a gente percebe aí a existência de um sujeito simples? Na letra A, sentiu-se um forte odor de pólvora na casa. Letra B, Henrique e Luiz travaram um épico duelo. Na letra C, algum erro devia haver naquela apostila. Letra D, precisa-se de ajuda no setor de enfermaria. Letra E, em Manaus, ora chove, ora faz sol. Na identificação do sujeito, o seu maior aliado é o verbo. E tem um macete para você automaticamente perceber quem é o sujeito, né? Em qual palavra determina o sujeito na oração, que é realizar a pergunta quem para o verbo. Tudo bem? É perceber o verbo da oração e para esse mesmo verbo perguntar quem. Bom, se a gente perceber na letra B, você tem um verbo travaram, que está no plural, isto é, quem é que travaram um épico duelo? Resposta, Henrique e Luiz. O sujeito aparece, ele está determinado, mas há a existência de dois núcleos, então não pode ser simples. É um caso de exemplo, melhor dizendo, de sujeito composto, há dois núcleos. Letra C, algum erro devia haver naquela apostila. Verbo devia haver. Então percebam que é uma locução verbal formada pelo verbo haver. Então esse verbo haver está no sentido de existir. Logo, toda a locução verbal é impessoal. Verbo impessoal, você tem um sujeito inexistente. Oração sem sujeito, então não pode ser a letra C. Letra D, precisa-se de ajuda no setor de enfermaria. Verbo precisa-se é um verbo pronominal, constituído de partícula C, que neste caso aí está relacionada a um verbo transitivo indireto.
Toda vez que a partícula ser estiver relacionada a verbo transitivo indireto, ela vai indeterminar o sujeito da oração. Então, você não tem sujeito simples aí. Muito pelo contrário, você tem sujeito indeterminado. Tranquilo? Na letra E, em Manaus, ora chove, ora faz sol. Opa! Chover, fazer sol, remontam a fenômenos naturais. Tudo bem? Então você tem um caso aí de sujeito inexistente. Portanto, o gabarito aponta para a letra A. Sentiu-se um forte odor de pólvora na casa. Vamos compreender ao quadro o porquê que a letra A é a resposta? Vem comigo. Bom, então eu vou reproduzir aqui ao quadro para vocês a oração. Então, a oração é a seguinte. Sentiu-se um forte odor de pólvora. E por aí vai, certo? Então lembre-se, para descobrir o sujeito de uma oração, seu maior guia é o verbo. Então o verbo é esse, ó. Sentiu-se. Tá legal? Notem que o verbo sentiu-se, ele é pronominal. Ele é constituído de partícula C, que é um pronome oblíquo do ponto de vista morfológico. Agora, detalhe que esse pronome ser, ele está relacionado a um verbo transitivo direto. Alguém sente algo, alguém sente alguma coisa. Portanto, esse pronome ser será um pronome apassivador. Isto é, por meio desse pronome apassivador, será construída uma voz passiva sintética. Como reconhecer que há aqui uma voz passiva? Bastaria você inverter da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Sentiu-se um forte odor de pólvora é a mesma coisa que você dissesse que um forte odor de pólvora foi sentido. Daí você percebe quem é o sujeito. Olha o verbo. Foi sentido. Qual é a pergunta que se faz para o verbo para descobrir o sujeito? Quem? Quem foi sentido? Olha lá. Um forte odor de pólvora. É o sujeito. Se o sujeito apareceu, ele está expresso. Então, obrigatoriamente, a gente percebe um núcleo. Então, qual é a palavra que é o núcleo do sujeito? Odor. Como só tem um núcleo, o sujeito será simples. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, pessoal? Vamos nessa? Próxima questão do seu simulado é a questão de número 9. Pega aí no seu simulado. Vamos lá, dá uma olhada. A opção em que o adjetivo se encontra no grau superlativo absoluto sintético é... Bom, o adjetivo, ele também pode, além de variar em gênero e número, ele também pode variar em grau. Grau comparativo ou grau superlativo. E o grau superlativo, ele poderá ser absoluto sintético a partir do momento em que você, relacionado a esse adjetivo, utiliza um sufixo. Por meio do sufixo é que eu vou conseguir construir o grau, a forma superlativa absoluta deste adjetivo. Então vamos dar uma olhada nas questões para percebermos qual adjetivo foi projetado por meio de um sufixo. Vamos lá? O rapaz de branco é o mais sonolento da classe. Teu tio sempre foi muito inconveniente. Fazia uma temperatura agradabilíssima na serra. Não cheguei a tempo de ver passar aquela linda moça. Todos me pareciam mais sagazes que eu. Bom, uma questão certa, né? Uma questão bem tranquila de você matar.
Se a gente perceber aí, a única alternativa em que você pode encontrar um adjetivo, tá? Formado por sufixo, está na letra C. Olha lá. Fazia uma temperatura agradabilíssima na serra. Quer dizer, não fazia qualquer temperatura. Era uma temperatura agradabilíssima. Notem, diante do adjetivo agradável, a presença do sufixo íssima, que forma o grau superlativo absoluto sintético. Tudo bem? E na sua forma analítica seria muito agradável, com a presença de um advérbio de intensidade, modificando o sentido do adjetivo agradável. Beleza? Tranquilidade, né? Então, gabarito aí da questão de número 9, letra C de Charlie. Próxima questão, pessoal. Próxima questão é de número 11. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é... Bom, vamos ao quadro. Então, eu posso ter no texto dois tipos de linguagem, tá? Eu posso utilizar no texto linguagem denotativa utilizar da denotação, né? Ou eu posso, no texto, utilizar linguagem conotativa. Valer-se da conotação. E qual é a diferença? É bem simples, né? Denotativa, denotação, quando as palavras encontram-se no sentido real, literal, ao pé da letra, dicionarizadas, ao contrário da linguagem conotativa, né? Quando as palavras encontram-se no sentido figurado, abstrato, melhor dizendo. Bom, então na questão aí, ele quer o item, a alternativa, em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo, real, literal, ao pé da letra. Letra A. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Opa, frutos políticos? Ué, a política pode dar fruta? Não, né? Então, obviamente que está no sentido conotativo. B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Opa, causar inveja ao presidente. Causar inveja. Inveja é um sentimento. Então, alguma coisa pode provocar isso nas pessoas. Opa, e agora? Será que está no sentido real ou no sentido figurado? Vamos dar uma olhada nas outras? Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Pô, peraí. Será que o medicamento pode abrir a porta? Não, né? Você tem aí o abrir a porta no sentido figurado, abstrato. Letra D. A indústria disparou gordos investimentos. A indústria não pode disparar nada, né, pessoal? Isso é uma linguagem figurada, né? E na letra E, colheu uma revelação surpreendente. Bom, colher a revelação, né? Então, realmente tem uma figuração aí da linguagem. Então, de fato, você tem linguagem denotativa, literal, dicionarizada, concreta, na letra B, quando a gente percebe que o vocábulo inveja está projetado aí por meio da denotação, né? No sentido real, com os percentuais capazes de causar inveja, né, ao presidente, né? Um sentimento, um caso ruim, certo? B de bravo. Questão de número 12. Assinale a opção que traz uma informação correta sobre os gêneros literários. Bom, gêneros literários são as formas, né, em que se encontram os textos literários.
Então temos o gênero lírico, temos o gênero dramático, temos o gênero narrativo e o gênero épico, cada um com uma característica bem peculiar que acaba conseguindo caracterizá-los. Então ele quer o seguinte: a opção que traz uma informação correta quanto aos gêneros literários. Vamos dar uma olhada aí. Letra A. O gênero lírico trata normalmente de grandes eventos como batalhas e viagens. Letra B. Na tragédia, os eventos cotidianos são representados de modo a provocar o riso crítico. Letra C. Um soneto é exemplo de texto narrativo. Na letra D, no gênero épico encontramos a função conativa como predominante. E na letra E, os textos do gênero narrativo podem trazer narrador de primeira ou de terceira pessoa. Show de bola? Vamos dar uma analisada nessas alternativas? Bom, na letra A ele falou que o gênero lírico trata normalmente de grandes eventos. Não tem nada a ver com o gênero lírico, tá? Seria o gênero épico. Tranquilo? Como exemplos, Lusíadas. B. Na tragédia, os eventos cotidianos são representados de modo a provocar o riso crítico. Não, na comédia seria o correto. Letra C. Um soneto, na verdade, é exemplo de texto narrativo. Nada a ver. Soneto é exemplo de poema. Letra D. No gênero épico encontramos a função conativa. Nada a ver. Não tem marcas de apelos. E na letra E, os textos do gênero narrativo podem trazer narrador de primeira ou de terceira pessoa, né? Porque você tem, por exemplo, os romances que podem valer-se de um narrador observador ou de um narrador personagem, né? Por isso que você encontra nos textos narrativos modos distintos de narrar uma história. Uma história pode ser narrada em primeira pessoa ou uma história pode ser narrada em terceira pessoa. Tranquilo? Então, o gabarito da questão 12, né? Sem qualquer tipo de dúvida, é a alternativa E de eco. Os textos do gênero narrativo podem trazer narrador de primeira ou de terceira pessoa. Beleza? Obrigado aí pela atenção de todos. Lembre-se sempre de que praticar é muito importante. O segredo é praticar. Um abraço, até a próxima.